sou a doutora Luciana Costa, diretora de Estratégia e Inovação em Imagem do Grupo Pardini. Essa é a terceira temporada do Mundo Pardini, um webcast, onde compartilhamos evoluções da medicina diagnóstica e inovações da saúde no Brasil. Acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de ideias e de conteúdo é fundamental para transformar a saúde das pessoas. O cigarro eletrônico invadiu os encontros sociais e a vida dos jovens brasileiros. Apesar de ter a venda proibida, o consumo tem se tornado cada vez mais comum e eles são facilmente encontrados no comércio. Também chamados de pods ou vapes, eles vêm seduzindo os adolescentes, os adultos jovens, com gostos e cheiros variados que facilitam seu uso. Muitos usuários ainda acreditam que eles sejam uma opção, com menos ônus que os cigarros tradicionais, aqueles cigarros que nós conhecemos de papel. Para esclarecer o que é fato e o que é fake deste assunto, eu recebo hoje o Dr. Luiz Fernando Pereira, coordenador do Ambulatório de Cessação do Tabagismo do Hospital das Clínicas da UFMG, e pneumologista do Hospital Biocor, da Oncobio e do Grupo Oncoclínicas. Muito prazer te receber, Luiz Fernando. Luciana, eu que agradeço, a oportunidade e eu fico muito satisfeito de poder mais uma vez falar sobre cigarros eletrônicos, sobre tabagismo em geral, que a gente sabe que no século passado matou 100 milhões de pessoas e acredita-se que o tabagismo neste século XXI poderá matar 1 bilhão de pessoas. Então, é um tema muito importante que a gente tem que ajudar as pessoas a não começarem e, se estiverem usando um derivado de nicotina, pararem de usar. Nós sabemos o quão é difícil para os pacientes tabagistas pararem de fumar, né? Quais são as formas que nós temos hoje de consumo de nicotina? Bom, nós temos desde o velho rapé, muito usado no interior, mas também no interior quase não tem mais uso, que é inalar um pó seco que contém tabaco. Na Europa existe o snus, que é um pó úmido, em sachês, que você põe na boca e absorve nicotina pela boca. Lá atrás a gente começou com as formas com fumaça, então vinha com combustão e fazendo muita fumaça, o charuto, o cachimbo. Finalmente chegamos no cigarro. O cigarro hoje são mais de 6 trilhões de cigarros fabricados por ano. E outras formas foram surgindo, como o narguilé, muito usado no Oriente, mas que penetrou também no país entre os jovens, que é o famoso cachimbo d'água. A pessoa acha que a fumaça passando ali na água vai reduzir problemas. Esse é um dos que dá mais intoxicação por nicotina, pelo excesso de volume de fumaça inalada. E, finalmente, as formas tecnológicas, com apelo enorme para o jovem, que são os chamados cigarros eletrônicos. Existe um outro que chama cigarro aquecido, que ele não vai a 900 graus fazendo combustão, mas ele vai a 400 graus. E a indústria tabageira quer dizer que com isso reduz muitas substâncias, e não é bem assim. A forma mais usada hoje, que é tecnológica, é o cigarro eletrônico, que aí não tem tabaco. Tem nicotina, porque senão não tem dependência, mas tem muita substância naquele vapor. Falando de tabagismo em geral, primeiro, qual que é a situação atual no tabagismo do Brasil? Nós ouvimos falar muito que reduziu-se o tabagismo no Brasil, mas agora parece que a situação ela tende a ter uma mudança. Qual que é a situação que nós temos? Concordo com você. Nós somos um exemplo mundial, inclusive uma das maiores revistas de clínica médica do mundo, que chama Lancet, The Lancet, ela publicou há 1 ano e meio, mais ou menos, uma publicação elogiando demais as políticas brasileiras, que conseguimos sair da década de 90 de 34% de fumantes adultos para menos de 10%. E se chegarmos a menos de 5%, seríamos considerados um país livre de tabaco, não precisa chegar a 0%. Então, nós somos exemplo mundial e, inclusive, somos um dos poucos países que segue a Convenção Quadro na sua íntegra. Eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: tabagismo é doença? Eu posso considerar um tabagista doente? Tabagismo é uma doença porque causa, de base, uma dependência. Mais de 90% dos fumantes são dependentes de nicotina,
uma dependência potente que não perde para muitas drogas ilícitas. É maior do que a própria maconha e empata em certos aspectos com a da cocaína. Então, o tabaco é dependência, tem CID, o F17 com suas variações, além de todo o restante que o tabaco causa, as dezenas de doenças que vão ser comorbidades ou causadas simplesmente por ele. E indo no nosso tema principal de hoje, que é o cigarro eletrônico, o que é exatamente o cigarro eletrônico? Você já disse para a gente que ele contém nicotina. E eles liberam, é fumaça ou é apenas vapor, como muitos jovens têm dúvida aí se é... Eu só estou liberando um vaporzinho. O que é exatamente ele? Essa é uma pergunta interessante. Eles surgem na China em 2003 e se difundem pelos Estados Unidos a partir de 2010, atinge um pico absurdo de uso, porque uma marca chamada Juul, ela chegou a vender 50% do cigarro eletrônico nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, hoje, mais de 25% dos jovens são usuários diários de cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, basicamente, ele veio primeiro muito parecido com o próprio cigarro, e hoje é o contrário. Ele parece pendrive, ele parece tudo menos cigarro. Lá dentro tem que ter um reservatório para se colocar, ou um pods, que é um envoltório para ter o sal de nicotina, ou um líquido mesmo, que você pode, inclusive, misturar coisas. Então, um reservatório, tem que ter uma bobina, né, e um atomizador, que eu vou transformar o líquido, aquele sal de nicotina, num vapor. Há uma grande discussão, mesmo no meio médico, porque, por definição, fumaça tem critérios para eu chamar o que é fumaça, né? Geralmente após combustão. O cigarro ele aquece o eletrônico, mas ele não forma propriamente uma fumaça. Entretanto, este vapor, muitos colegas querem que a gente passe a denominá-lo mesmo como fumaça para as pessoas entenderem melhor. Ele tem centenas, e já existem trabalhos falando em 2.000 substâncias, trabalhos mais sofisticados publicados recente. A Organização Mundial de Saúde, ela já afirma desde 2015 que são perto de 100 substâncias. E várias dessas substâncias fazem mal à saúde. Ali tem irritantes como propileno glicol, derivado de glicerina, metais pesados, nicotina e vai por aí afora. Então, não é só a nicotina que tem no cigarro eletrônico. Eu, particularmente, pensava que a gente tinha apenas a nicotina dentro de um óleo, de um líquido. Não é exatamente isso, não, né? Com certeza não, Luciano. Olha, o cigarro eletrônico, se ele não tiver nicotina, você vai usar por um tempinho e vai largar. A nicotina é a droga que vai causar dependência. Então, os que as pessoas estão usando, eles têm nicotina. Mas você pode pôr hoje, já são mais de 8.000 saborizantes catalogados. Eu ainda posso, na internet te ensinam a fazer misturas para pôr no líquido do cigarro que você comprou. E o mais incrível e preocupante, que metais pesados e material particulado fino, um pozinho fininho que você não vê, vamos pensar assim, um sol batendo na janela, a gente vê algum pozinho ali, esse particulado fino e a nicotina, hoje, nos eletrônicos mais modernos de quarta geração, porque são centenas de marcas e tipos, mas os de quarta geração, eles liberam mais metal pesado, nicotina e particulado do que o cigarro comum. Se ele libera mais nicotina, é cada dia mais fácil eu me tornar um dependente, porque para eu me tornar um dependente, eu preciso usar frequente e em concentrações maiores. É isso que o eletrônico te dá. Se no passado, as primeiras gerações, você tinha que tragar com muita força, hoje não. É uma tragada. E você vai ver um jovem que sai de um cigarro comum, por exemplo, ele fumava 4, 5 cigarros e vai para o eletrônico achando que está fazendo menos mal, a gente faz a conta com ele pelos miligramas por ml de nicotina, e ele está usando 3, 4 vezes mais nicotina. E a gente conversa hoje no meio jovem, universitário ou mais jovem, eles contando, nossa, eu estou usando muito mais, é todo minuto, todo segundo, vai lá e dá uma vaporizada. Só que aquele vapor leva para o seu pulmão. A Sociedade Europeia disse uma frase brilhante para mim: nossos pulmões são frágeis, não são preparados para inalar substâncias que causam dependência ou irritação. As pessoas não sabem, mas o nosso pulmão, os alvéolos, se fossem emparelhados, um lado a lado com o outro, há uma discussão se daria meia quadra de tênis ou uma quadra de tênis.
Imaginem que por cima é o ar chegando e por baixo é o vaso passando. Em menos de 20 segundos, a nicotina atinge o cérebro. É mais rápido do que se eu injetar na veia no braço. Por Então, isso que essa dependência é tão fácil. só para os nossos ouvintes ficarem atentos, essa era uma dúvida que eu tinha. A concentração de nicotina do cigarro eletrônico, ela é maior do que a do cigarro comum? Hoje, nova geração, que é o que está vendendo mais aí, com certeza é maior. Então, é mais fácil se tornar um dependente. No Brasil, há muitos anos, tentaram vender um cigarro que teria mais de 1 miligrama de nicotina. E no país existe toda uma lei, uma padronização para vender cigarro comum. Queira ou não, é uma padronização. O eletrônico é terra de ninguém. Então, não pode, é proibido comercializar na Anvisa, e daí? É proibido comercializar, entra qualquer um na internet, está em casa daqui meia hora. Ou qualquer bar que você for hoje à noite, ou numa festa maior aí que tiver um show, está vendendo lá N tipos. E esses N tipos, então, todos eles não são iguais. Tem tipos variados de cigarro eletrônico no meio aí que eles estão. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Porque dificulta estudar, né? Já que varia tanto o que tem lá dentro, embora tenha um padrãozinho, essa glicerina, o propileno glicol e nicotina são mais ou menos em todos, metais, mas tem muita coisa que eu posso misturar. Então, isso faz os estudos serem mais difíceis. Eu dei uma aula ano passado no Congresso Brasileiro de pneumologia, e eu fui buscar os estudos de laboratório e em ratos. E a gente não tem discussão, causa enfisema lá no rato. Puseram o rato lá inalando o vapor de cigarro eletrônico, tem com nicotina, sem nicotina, que aí os trabalhos vão variando, os estudos. O certo causava bronquite, causava enfisema. Esse material particulado não se discute, ele faz mal para a parte cardiovascular. Cancerígenos, cada dia mais identificando. Portanto, a história me lembra demais a do tabaco lá atrás. Eu que comecei medicina em 75, tinham 20 ou 30 anos que tinha provado, porque foi na década de 60 que provou que dava câncer. Na década de 80, a indústria aceitou que causava dependência. Eu acho que nós vamos voltar à mesma ladainha, agora achando que é menos problemático. A palavra saudável é usada pela indústria nas propagandas, na mídia social. Saudável. Pensem bem o que é isso. E falando então em mídia, né? Eu vejo que tem um apelo muito grande do cigarro eletrônico em relação a jovens, os adolescentes aí, eu vejo às vezes adolescentes de 14, 15 anos já com um vape ali, vape deve ser o nome que se diz, né? E a mídia, por outro lado, você está falando dela, por vezes eu estava vendo um filme um dia desses com a Angelina Jolie, falando que ela não estava fumando um cigarro, o companheiro, mas que estava apenas liberando vapor. Qual que é hoje o impacto do cigarro eletrônico e a incidência que está se descobrindo aí entre esses adolescentes, jovens, em relação ao cigarro eletrônico? Olha, no Brasil nós já temos estudos, o estudo Vigitel, que liga para 2.000 famílias por capital, fez um levantamento, esse estudo é feito em acima de 18 anos, e já calcula que no Brasil a gente já tem mais de 1 milhão de usuários, em torno de 1 milhão de usuários de cigarro eletrônico. E que 1 em cada 4 jovens abaixo de 18 usou eletrônico alguma vez, pelo menos. Então, a experimentação é muito comum. A história é a mesma, né? Você é um adolescente, um pré-adolescente, se autoafirmando, o efeito manada, todo mundo está usando, eu sou o bobão que ainda não usei, então eu vou provar. A dependência da nicotina, ela pode ser rápida, então você passa uma fase de experimentação irregular, experimentação mais regular, e num piscar de olhos você se torna um dependente. E o que é um dependente? É aquele indivíduo que não controla mais o consumo. E quando ele fica muitas horas sem a nicotina, ele não tem o bem-estar. Então, a nicotina faz um efeito positivo, te dando um bem-estar, te acalmando, melhorando o seu humor, porque o seu cérebro passa a ser um dependente. Na verdade, se fosse uma orquestra, o maestro é a nicotina. Toda hora que eu tirar o maestro da orquestra, o cérebro não fica bom. Então, eu vou lá e uso nicotina. Então, no nosso país, o uso é realmente crescente.
De novo, são feitas propagandas. No passado era esporte radical, jogadores, atores. Quando proibiu propaganda na TV, toda minissérie tinha sujeito fumando do primeiro ao último capítulo. Tinha gente que nem fumante era, e fumava só no filme e depois se tornava, às vezes, dependente. Agora a história é a mesma, só que ela vem por outro caminho, solto na internet, onde se aceita uma fake news o tempo todo que isso não faz mal, que isso aqui é uma maravilha, que só tem vapor, e é mentira. Esse vapor contém, né, até milhares, porque esse trabalho bem feito falou em 1980, praticamente 2.000 substâncias, a maioria ainda sem estudos, e existem trabalhos que não deixam dúvida. A Organização Mundial de Saúde fez uma publicação de 500 páginas no ano 2015. Aumenta asma, aumenta tosse, aumenta irritação da faringe, aumenta risco de problema cardiovascular. Para quem já tem, o risco é maior. Aumenta risco de câncer, uns já provados, outros ainda em estudos. Por que faz isso tudo? Inflama mucosas. Passou ali na via aérea, inflama. Uma vez que inflama, vem as outras doenças juntas. Aumenta risco de você, em termos de tabaco em geral, né? Você reduz defesas da sua via aérea. Então, em momentos de pandemia como Covid, e o mais sério e assustador, isso foi impactante nos Estados Unidos. 7 meses antes da Covid, por volta do mês de agosto a setembro de 2019, houve uma, entre aspas, epidemia de insuficiência respiratória por cigarro eletrônico, chamada EVALI, insuficiência respiratória febril com sintomas gastrointestinais, que a tomografia, em vários aspectos, parecia uma tomografia de Covid. E esses jovens, que não tinham doença nenhuma, mais de 3.000 foram internados e 80 morreram por conta de cigarro eletrônico. As alterações patológicas são as mais variadas, e com duas marcas. Cigarros eletrônicos, 85% tinham derivados de maconha, que os jovens tinham posto, e 95% em estudos de lavado broncoalveolar, que é colher o material lá dentro do bronco, tinha vitamina E nesse cigarro eletrônico. Então, isso é assustador. Nós tivemos casos no Brasil, inclusive um que deu muita notoriedade, que era um artista que foi parar no CTI, por conta de cigarro eletrônico. E fato ou fake? Porque muitos dizem, estou com cigarro eletrônico para largar o cigarro tradicional. Como é que isso é verdade? Essa é meio fake e meio verdade. Por quê? O que o cigarro eletrônico tem que mantém alguém usando? Nicotina. Eu quero parar meu cigarro comum. Então eu vou para o eletrônico e resolvo meus problemas. Eu continuo usando nicotina. Então eu largo o cigarro de papel. Mas 80% a 85% muda de jeito de usar nicotina. Continuam dependentes. É como se eu trocasse do rapé para o cigarro, do cigarro para o charuto. Eu parei de fumar cigarro, porque agora eu uso charuto, ou uso cachimbo. Eu estou continuando usando tabaco. Então, agora eu estou continuando usando nicotina com aquele monte de substâncias. E que a gente espera que não precisamos aguardar 20 anos para provar mais um monte de doença. Que a gente consiga trabalhar bastante isso. Então, o que ajuda, sim. Tem um trabalho, e tem uma revisão de literatura da Cochrane, que é muito famosa no mundo, que diz que aumenta, tem um efeito um pouco melhor que usar o adesivo de nicotina. O trabalho é absolutamente mal feito, não tem nada a ver com o que a gente consegue, por exemplo, no Hospital das Clínicas de Sucesso, com medicação adequada e apoio adequado, e muitas pessoas não conseguem parar o eletrônico e ainda passam a fazer o uso dual, que é pior ainda, papel e eletrônico. Aí tem malefício de duas... Mais ainda. Duas coisas. Existe já algum tipo de câncer atualmente relacionado especificamente ao cigarro eletrônico? Esta é uma pergunta muito difícil, e eu trabalhei muito lendo sobre isso nos últimos tempos. De bexiga, o pessoal já acha que é praticamente provado. De pulmão, quase provado. Entretanto, nos estudos de célula e estudos em ratos, não existe dúvida que mexe no DNA da célula. E tudo que mexe no DNA da célula é de fator de câncer. Então, a gente não pode entrar no que aconteceu com o cigarro comum, que
que foi preciso um estudo lá atrás, na década de 60, para provar, depois de quase 70 anos fumando, que dava câncer. Nós não vamos, se Deus quiser, entrar nessa, né? Então, assim, não tem a prova igual hoje a gente tem no cigarro comum. Nós sabemos que o tabaco queimado da fumaça, na combustão e a fumaça, nós temos 60 cancerígenos gerados ali. Mas no eletrônico, nos estudos chamados in vitro, em células, e nos estudos de animais, também a gente não tem dúvida que as coisas estão acontecendo. Partindo para o final da nossa conversa, que está muito boa, muito esclarecedora, do ponto de vista de tratamento, o tratamento para dependência do cigarro eletrônico é diferente do tratamento para diferença do cigarro comum ou não? Os dois vão seguir a mesma linha de tratamento de uma pessoa dependente? Bom, nós não temos trabalhos atualmente só sobre cessação de eletrônico. Nós temos alguns estudos pequenos, a gente tem muita conversa entre os profissionais que trabalham pelo Brasil, em congresso, a gente discute muito isso. O que a gente faz hoje é exatamente o mesmo caminho para cessar o tabaco comum, afinal de contas, é nicotina. A dependência, no fim, é a mesma. Entretanto, acho que há particularidades no eletrônico. Primeiro, ele é muito usado por jovem. O jovem já não frequenta programas de cessação do tabaco. É difícil trazer o jovem para esses programas, né? Por todos os aspectos da idade mesmo. Então, esse talvez seja um dos problemas maiores. Então, a gente tem que fazer o de sempre, lembrando que talvez, por serem jovens, por usarem uma carga de nicotina mais alta, o cálculo tem que ser feito com cuidado. Doutor, eu uso um cigarro eletrônico que tem um vidrinho que tem 20 miligramas por ml. Quanto está durando o vidrinho? 2 dias. 10 miligramas por ml. Se um cigarro brasileiro tem 1 miligrama, é como se você fumasse 10 cigarros. Esses raciocínios a gente pode fazer. O que nós temos primeiro, tem que ter decisão, vontade de tentar parar. Isso é fundamental. Força de vontade, porque não há remédio milagroso. Usar medicamentos, como adesivo de nicotina, goma ou pastilha de nicotina, bupropiona antidepressivo. O vareniclina Champix está 1 ano e meio fora do mercado, não deve voltar. Houve um problema de contaminações com nitrosaminas e isso o laboratório tirou do mercado, até por imposição de algumas agências reguladoras. E o terceiro, que é o apoio. O apoio pode ser mais ou menos intensivo, depende de cada caso. A gente aprendeu na pandemia também a fazer apoio à distância. Pode ser individual, pode ser em grupo. Qual que é a minha sugestão? Não consegue parar sozinho? Por quê? Porque é difícil, porque a dependência nas primeiras semanas, e principalmente o contrário da dependência, né? Porque tudo de bom que o cigarro causa, tira o cigarro, vira abstinência. Agora, acalmava, fica irritado, mau humor, dor de cabeça, insônia. O pico é nos primeiros dias. A partir da 3ª, 4ª semana, as coisas vão diminuindo. Então, a notícia ruim é que quase todo mundo sofre para parar. A boa, que não é cada semana pior. Cada semana é menos difícil. Eu raramente uso a palavra fácil, porque é um esforço grande. 70% dos fumantes diz que é uma das coisas mais difíceis que eles fizeram na vida. Agora, é um espetáculo quando você consegue. Os programas hoje a gente consegue ajudar a 30% ao final de um ano estar sem fumar. Então, a gente tem realmente ferramentas. Não temos mágicas. Eu costumo dizer que eu ajudo pessoas a parar. Elas me encontram e falam, o senhor fez? Eu falo, nunca fiz. Eu ajudo pessoas a sofrerem menos, porque vai passar. Tá certo? E nunca mais fumar. Eu sempre digo uma frase, depois que você parou, primeiro, não preocupe em fumar, ficar sem fumar o resto da vida. Pense em um dia de cada vez no início. É hoje, consegui. E depois, eu não me permito mais fumar. Porque as pessoas depois se permitem, por felicidade ou por problemas. E elas têm que entender que ninguém controla a dependência. Então, eu não me permito mais fumar. Muito bom esclarecimento. Eu tenho alguns amigos que foram fumantes ou ainda são fumantes e que passam, por vezes, várias tentativas de fumar e vejo com eles o tanto que é difícil. Mas agradeço imensamente a sua participação no Mundo Pardini. O nosso objetivo é disseminar conhecimento, e um conhecimento como esse sobre o malefício do cigarro eletrônico
do tabagismo em geral, mas de uma nova onda que está chegando aí, e onda com os mais jovens, que tende a, se não tomarmos uma ação, ela aumentar. Então, é extremamente importante esse bate-papo nosso. E o Mundo Pardini, o objetivo é que a gente leve conhecimento para os nossos colegas, mas também para o público geral. Eu gostaria agora de deixá-lo à vontade com suas mensagens finais, doutor Luiz Fernando, e é um grande prazer, mais uma vez, ter tido um expert e com tanta experiência em tabagismo e cessação de tabagismo, inclusive com livros publicados, né? Eu que te agradeço, né, Luciana? A gente já fez muitas coisas interessantes aí, científicas, e isso é mais uma que eu fiquei muito feliz. Eu acho que uma mensagem muito importante é, se você não começou a fumar, não comece. Não vá provar, não vai tentar, porque é muito perigoso, é fácil se tornar um dependente. A indústria é sábia. Ela sabe que uma vez que você se tornou dependente, o usuário vai fazer uso por 30, 40, 50 anos. Então, ela quer te pegar o mais cedo possível, porque 40 anos estão garantidos. Se já está fumando ou usando eletrônicos, não consegue parar sozinho, procura auxílio. Há nos convênios, há nas unidades básicas da prefeitura. Eu acho que essas são as mensagens principais, e tem como a gente cessar o tabaco. Quando você parar de fumar, você vai melhorar a sua saúde e a das pessoas que vivem em volta de você. Estamos, então, chegando ao final do nosso Mundo Pardini. E o 31 de maio está aí, e esse mês é para conscientização da importância do mundo sem tabaco. A Organização Mundial de Saúde, esse ano, tem o tema Mais Comida e Menos Tabaco. Então, vamos tentar que o mundo se torne mais livre sem fumaça.